Nós temos aqui a alegria de receber o professor Josimário Mick, de 35 anos. Ele é candidato ao Senado pelo PSOL, o Partido Socialismo Liberdade, com o número 505. E dentro do leque de entrevistas que foram agendadas com os candidatos, hoje, terça-feira, dia 18 de setembro, coube por sorteio a vez, a voz e a oportunidade do professor Josimário Mick. Quero agradecer pela presença e a pergunta praxe que faço a todos os candidatos é também dirigida ao professor. Professor, por que o senhor quer ser senador da República? Boa tarde, Francis. Boa tarde, ouvintes da FM Itabaiana. Primeiramente, eu gostaria de agradecer esse espaço tão especial, porque é o momento em que nós podemos interagir, podemos apresentar nossas propostas, quem somos, nos apresentar, enfim, à sociedade, a esse povo de Itabaiana que tanto estimo. Fui professor da Universidade Federal do Sergipe, aqui por 2 anos, dei aula de língua espanhola e foi uma experiência muito boa. Agregamos alunos da região do Sertão e do Agreste. Tem alunos ali de Canindé, Porto da Folha, Poço Redondo, Monte Alegre, Glória, e daqui dessa região, Muita Bonita, Ribeirópolis, São Miguel do Aleixo e Itabaiana. Olha, Francis, o Senado ele foi criado originalmente para a manutenção de uma oligarquia, para a manutenção do poder de uma elite constituída aqui em nosso país. O Senado é a casa dos privilégios, é a casa que reúne a nata da elite brasileira. Lá nós temos latifundiários, ex-governadores, ex-presidente, a exemplo de José Sarney, que vão para lá para se aposentar, para manter os seus privilégios. Sarney foi embora, os únicos ex-presidentes que estão lá é Collor, né? Isso, mas Sarney foi senador. Morou lá. Morou lá, ainda mora, né? Ainda mora. Ora, e a exemplo de Jacques Barreto, que tem um salário vitalício de R$ 30.700, e mesmo assim quer uma vaguinha no Senado para continuar mandando. Não é nem pelo salário, é pelo poder que ele vai deter. E por ser uma casa de privilégios, por ser uma casa tradicional que reúne a nata elite brasileira, e mais especificamente no estado de Sergipe, em que nós temos no Senado pessoas, por exemplo, o Valadares está há 24 anos no Senado, ele que já tem 75 anos de idade, e quer mais 8 anos para formar uma dinastia de 32 anos. Então a gente não pode ser passivo desse processo, a gente precisa ser protagonista. O Senado precisa dar espaço a outras pessoas. Quando um jovem, como o professor Josimário Mick, que veio de uma origem simples, estou aqui com minha mãe, ao lado também nosso professor, deputado estadual, candidato a deputado federal, Danilo, minha mãe também deputada federal, ex-empregada no México, não tenho nenhum problema em dizer a minha origem, eu tenho orgulho, porque mesmo vindo de uma família simples, dei a volta por cima. Hoje o professor Josimário Mick tem 3 graduações, dei aula de língua espanhola aqui na Universidade Federal do Sergipe, fui professor de língua espanhola aqui, dei aula em Glória, por exemplo. Hoje tenho 3 graduações, tenho 2 licenciaturas em português, inglês e espanhol, e sou bacharel em secretariado executivo, sou especialista em educação, técnico agrícola e músico. Então, quando um jovem, como o professor Josimário, coloca o seu nome para enfrentar essa oligarquia, para enfrentar esses nomes, é a possibilidade, Francis e ouvintes, de termos no Senado alguém do povo, alguém para representar o povo. Então, eu dei entrevista recentemente ao Ciforme e disse que concorrer a uma vaga no Senado é, antes de tudo, um ato de coragem. Por que um ato de coragem? Porque nunca na história de Sergipe, um jovem de 35 anos, que é a idade mínima para ser senador e presidente da República, segundo a nossa Constituição Federal, ousou enfrentar esses velhos nomes, essa oligarquia. O professor Josimário é o candidato mais jovem do Brasil ao Senado e da história de Sergipe. Eu tive aqui também, o Cadu parece ter 35 também. Ele teve aqui. Já teve aqui, Cadu, mas Cadu do... Ele é do PSE. Tá fora, então sou eu, estou indeferido. Está subjúdice, né? Na verdade está subjúdice, né? Sim. Ainda cabe recurso. Falar nisso, o prefeito de Areia Branca foi liberado pelo Tribunal Superior Eleitoral depois do TRE em Sergipe ter determinado sua saída da prefeitura.
Mas, professor Josimário Mitty, o experiente político brasileiro, que parte faz, também está no anedotário, mas uma outra parte, como a história em si, né? Não é uma ciência exata, mas a narrativa dos fatos tem aquilo que segue um certo cerne de lógica, senso e razão. Ele dizia que o Senado era o céu. É o paraíso. Que é tudo azulzinho é lá. É o paraíso. Então, o senhor disse que está com uma coragem tremenda. Mas para ir para o céu é preciso tanta coragem, porque eu acho que para ir para o inferno precisa mais coragem. Mais coragem ainda, né? Não está sendo fácil, Francis, aos amigos, concorrer com nomes como André Moura. Vou gastar nessa campanha, qualquer um pode entrar no TRE, R$7.000. Enfrentar quem está gastando milhões. A exemplo de André Moura, a exemplo dos Valadares, de Jacques Barreto. Não está sendo fácil, mas nós temos hoje um contexto em que 80% dos nossos eleitores, 80%, não tem um candidato a Senado. Olha, o cenário está feio, está vergonhoso, porque a gente chega nos lugares e as pessoas não têm um candidato ao Senado. E quando sabe que o professor tem um professor jovem concorrendo com esses nomes, as pessoas ficam felizes, dizem assim, a gente esteve aqui no Sertão, estivemos em Aracaju, alguns bairros, as pessoas dizem assim, professor, que bom que eu tenho uma alternativa, que bom que eu tenho alguém para votar, não preciso votar em Valadares, em Jackson, em Rogério, em André Moura, em Pastor Heleno. Olha, por sinal, a gente passou 3 dias, Francis, aqui no Sertão. A gente chega no Sertão, em Canindé, ninguém quer votar em Pastor Heleno, ele que foi prefeito de lá, foi deputado federal, estadual. O que está acontecendo? Acredito que as pessoas estão começando a abrir os olhos. Professor, o que o senhor acha dos números que estão sendo exibidos pelos institutos de pesquisa? Esses números são mentirosos. Vou dizer por que são mentirosos. Existem 2 tipos de consulta através de pesquisa, que é a consulta induzida e a espontânea. Os institutos apresentam as pesquisas induzidas. Como é uma pesquisa induzida? Ele chega aqui para Danilo, nosso deputado federal, e diz, Danilo, se hoje fossem as eleições, para quem você votaria para o Senado? Tem Fulano, Beltrano, Chiquinha e Maria. Danilo só tem a opção de escolher esses nomes. E é evidente que, ali ao responder, Chiquinha, Beltrano vai poder marcar. Ou seja, numa linguagem fácil, o senhor está dizendo que seu nome está sendo excluído das pesquisas? Hoje não. Meu nome já foi excluído antes do registro no TRE. Antes do registro do TRE, foi excluído, mas agora eles são obrigados a colocar. E a última pesquisa em que eu saí, eu, por exemplo, fiquei com o dobro de Henrique Clay, que já tem 20 anos de obra social na OAB, de serviço prestado a sindicatos, fiquei com o dobro de Reinaldo Moura, à frente de uns 3, 4 nomes, empatado tecnicamente com o pastor Heleno e com o delegado Alessandro. Qual foi o percentual que lhe foi dado? A mim foi... A coisa tá feia. Foi 4%. O Henrique Clay 2%, o Reinaldo 2%, o pastor Heleno e o delegado Alessandro 6% a 7%. Empatado tecnicamente. Eu tive a oportunidade de ver aqui o... Foi o da TV Sergipe, viu? Ah, sim, é o Ibope. O Ibope. Certo? Eu tive aqui, esse último agora parece do Instituto França, né? Eu acredito que se o Instituto Ele França, ele não cheguei a olhar não. Agora ele erra muito, por exemplo, em instância, eles davam 4% a Márcio Souza, nosso candidato a governador. Márcio Souza saiu com quase 30%. Quando ele foi candidato? Candidato a prefeito de instância. Essas pesquisas são compradas, é uma vergonha esse Estado. A diferença é quilométrica, era de 4 para 30, né? E como é que a gente vai acreditar? Só para concluir, as induzidas, essas pesquisas são induzidas, porque as espontâneas, o percentual da soma de todos não chega a 7%. Os candidatos ao Senado estão marcando 1, 2, 3%. As pessoas não têm um candidato ao Senado, é por isso que quando o professor Josimário se apresenta como alternativa, as pessoas ficam lisonjeadas. Professor, o que o senhor acha do mandato de 8 anos para um senador da República? Olha, é pertinente sua colocação e eu vou falar sobre isso. Pode até ser um paradoxo. O que é um paradoxo? Uma contradição. A gente pensar uma coisa e fazer outra. O PSOL tem a proposta em sua pauta de extinguir o Senado. Aí você pergunta, professor, o senhor vai candidatar ao Senado e vai lutar pela extinção? Sim. É uma proposta partidária, nós vamos extinguir o Senado. Olha, o nosso legislativo no Brasil é bicameral. Isso quer dizer o quê? Que nós temos a Câmara dos Deputados Federais e o Senado, que juntos formam um Congresso. E nós temos aí essa crítica ao Senado, 8 anos
Valadares tem 24 anos, formou uma dinastia. O filho dele, há 12 anos como deputado federal. E a gente tem essa crítica de extinguir o Senado. Porque a Constituição diz que a Câmara, né, se tivéssemos na Inglaterra, seria a Câmara dos Comuns e a Casa dos Lordes. Mas nós estamos no Brasil, então a Constituição diz que a Câmara representa o povo e o Senado, o Estado. Né? Então é por isso que cada ente federado tem 3 senadores, pouco importa o número de eleitores e o tamanho. São Paulo é 3, Sergipe é 3 também. E 8 anos de mandato. Outra coisa, só tem plano de saúde? Até uma crítica que eu quero fazer aqui. Eu tive um problema, um cisto na prega vocal esquerda, na corda vocal. Passei quase 3 anos. Você que é músico, canta também? Sou músico, fiz conservatório de música, canto. Fui coralista da Orquestra Sinfônica de Sergipe, bolsista da Universidade Federal de Sergipe e músico por mais de 7 anos na SEC Banda, a banda interescolar de Sergipe, que muito orgulho de Sergipe. A melhor desse estado. E que, por sinal, me apresentei agora dia 7 a convite dos meus amigos músicos. Os músicos sergipanos estão se somando a nós. Proposta Você nossa. Toca o que na Eu comecei com trompete, hoje toco bombardino. Toco também acordeon. Também acordeon. Tecla e metal. Eu tenho, às vezes, que é o que eu tenho de mais precioso. E a saúde, a corda vocal? A corda vocal, passei 3 anos, não consegui. Passei recentemente concurso público federal, sou agente federal no Porto Suape, em Pernambuco. Era uma vaga só em todo o Nordeste, tive que me submeter para lá recentemente. Sou agente federal lá. E sou obrigado a ter plano de saúde. Sou obrigado. Eu atuo na fiscalização internacional junto ao Ministério da Agricultura. Na fiscalização agropecuária. Essa questão de importação, exportação. Exportação, a gente que libera, a gente faz isso. Eu sou gêneros alimentícios. Justamente, tudo que for agropecuária, vegetal, animal, adubo, enfim, bebidas. Você está trabalhando no Recife? Trabalho em Porto Suape e me divido entre lá e cá. Vindo uma história de outra. Você está licenciado agora por causa da legislação. Isso. E aí o que acontece? Sou obrigado a ter plano de saúde, mas não queria, porque quando eu prestei o concurso, todos os meus exames eu fiz no público. Porque disse assim, olha, eu pago imposto de renda tão caro, pago impostos tão caros, altos, agora que eu preciso do Estado, ter que pagar particular, por exemplo, para tomar posse, fiz tudo, todos eles no público, lutei para conseguir. Agora, só para concluir, a minha cirurgia, eu perdi a voz, eu só consegui fazer porque o plano de saúde sou obrigado a ter. Porque pelo SUS a gente não consegue. França, sabe que a gente chegar, por exemplo, na Pedra Furada, Rua da Palha ali em Santa Luzia, no povoado de Preguiça, a gente encontrar pai, mãe de família lamentando, passar 6 meses sem conseguir uma ressonância magnética para o seu filho. E quando chega próximo de conseguir, já está no pé, já está no caixão. É por isso que eu estou te perguntando. O Senado da República, segundo o levantamento feito, é o melhor plano de saúde do mundo. O Senado do mundo. Então, e aí, de repente, o senhor consegue chegar naquela casa, né, que faz parte do Congresso Nacional, que o senhor já muito bem, é bicameral, a Câmara Alta, o Senado, 8 anos, o senhor vai ser contra não só os 8, mas contra a extinção do Senado, e em relação ao plano de saúde do Senado? Olha, não só o plano de saúde, os privilégios. Auxílio paletó, auxílio sobrancelha, verba disso e daquilo. Olha, Francis e ouvintes, eu vou deixar claro. Eu não estou entrando na vida, nunca fui político, não tenho padrinho político, não tenho nenhum político no meu DNA. Não estou entrando na vida pública, partidária, política para fazer fortuna, não preciso. Eu sou solteiro, tenho uma vida modesta, dívidas como todo mundo tem. Não estou entrando para fazer fortuna. Mas eu estou entrando para fazer diferença. Não se preocupe mais com dívida, não. Não sei se o Boulos vai aprimorar o projeto dos Simples. Quem deve agora não precisa pagar mais nada. Como é que está endividado, né? O Boulos pensa o que sobre as dívidas? Não, o nosso presidente Boulos, ele vem de uma trajetória de luta, classe média alta, filhos de médicos, e que abnegou todo o seu conforto para se dedicar à causa pública, à causa daqueles que não têm casa, à causa daqueles que sem teto. Porque para aqueles que têm uma casa, uma cama para dormir, é tranquilo fazer crítica. Ele disse que se for presidente, solta o Lula. Lula é um preso político. É um político preso. É um preso político. Vem cá, o Cunha, aquele rato do Rio de Janeiro, ele é o quê? Um político preso. O Gedel, a ratazana aí da Bahia, o que é? Um político preso. O senhor conhece o movimento sindical? Isso. O senhor sabe que em sindicato, R$100, se eles desaparecerem sem entendimento,
é uma briga que nós nordestinos costumamos dizer fede a chapéu velho. É uma briga de foice no escuro. Como é que os sindicalistas do PT viram a tamanha roubalheira da Petrobras e não sabiam o que estava acontecendo lá? O Ciro disse hoje que o Lula sabia de tudo. Lula está preso por roubo e de repente o país está refém de um ladrão na cadeia. Posso falar? Claro, a democracia permite. Obrigado, Francis. Não sou advogado de Lula. Não estou aqui para fazer o julgamento em si do que ele fez, deixou de fazer, se ele é ou se não é. O que eu questiono é o seguinte: que país é esse em que o presidente da República pede para manter o silêncio de Cunha e isso não é prova? Eu vou concluir. Que país é esse que um assessor do presidente da República pega com 500 mil reais filmado de propina e isso não é prova? Que país é esse em que país é esse em que um senador da República pede propina, diz que antes da delação mata o primo, está aí solto? Nós não admitimos essa injustiça. Eu não sou advogado de... Eu vou concluir. Correto. Não sou advogado de Lula, não estou aqui para fazer um julgamento. Mas a medida tem que ser igual para todos. Leva o resto para cadeia. Tem que ser levado. Então não tem que soltar um ladrão e deixar os outros soltos. A questão Porque não é essa. a gente está vendo aí... Lula é um preso o senhor está político. vendo... O senhor não, ele é um político preso. Assim como o Eduardo É a opinião sua, eu tenho a minha opinião. Claro, Eu respeito. Claro. Não estou advogando para Lula, mas estou Agora, dizendo que a injustiça nesse país foi feita. O Temer e Caterva tem que responder pela roubalheira dele. Mas não responde. Mas vem cá, era uma Então, gangue. daí solto. Vem cá, o pessoal viu aí esse desentendimento entre PCC e Comando Vermelho, que é coisa miudinha. Quando as gangues PMDB e PT brigam, PCC e Comando Vermelho ficam bem pequeninos, ficam pequemeus perto dessas Francis, coisas. o que eu posso te dizer é uma coisa, e é certa. Se Lula tivesse em desgraça de votos, não tinha um herdeiro, com raras exceções, da defesa dele, porque dizem isso para herdar os votos dele. O próprio Ciro disse: eu dou indulto. Quando ele viu agora que não tem a menor chance, o próprio Boulos tentou até herdar, mas não tem. Ali o PT, você conhece bem a história da esquerda brasileira, apesar de jovem, mas é um estudioso, tem demonstrado uma boa visão, um sujeito que está fazendo o correto, que você come porque você trabalha, ninguém dá nada a ninguém, a gente come porque trabalha. Você mostrou aí a luta heróica, entendeu, de sua mãe, entendeu, para buscar, com o sagrado suor do trabalho dela, ganhar o dela honestamente, para te dar a oportunidade de você chegar onde você chegou. Mas tudo isso tem origem, nenhuma sigla partidária, tem origem no trabalho, no sagrado suor, daquilo de mais puro, mais honesto, que o profeta chegou a dizer que é o amor que mais parece com o de Deus na terra, é o amor de mãe. Não é isso? Agora, a opção depois ideológica, partidária, isso faz parte, como o indivíduo também tem a opção esportiva e todas as opções, como você bem colocou aí, opinião. Cada um, a gente concorda e discorda que é um direito, mas o respeito mantido. Eu vou respeitar seu ponto de vista, reafirmo que Lula é um preso político, porque provas... Olha, prender as pessoas por convicção é tranquilo. Eu vi que Francis tem isso, fez aquilo, o juiz. Você tem certeza? Tenho. Eu fiz mais do que o que você pensa. Eu estou convicto, vamos prender. Prender uma pessoa por convicção, não. Mostre as provas. Agora, as provas de Temer, de outros senadores e outros políticos não foram levadas em conta. O que eu posso dizer para a gente partir para as minhas propostas, que é o que eu quero apresentar aqui um pouco, que é o mais importante. Mas foi o que eu lhe perguntei, inicialmente, porque você quer ser senador. É o mais importante, é que o PSOL é um partido limpo, íntegro. Nós não ocupamos nenhum cargo político no governo de Lula. Nós não mendigamos nada desse governo petista. Pelo contrário, nós somos dissidentes do PT. Nós somos um contraponto ao PT. E mesmo assim, nós entendemos... também é uma dissidência do PT, né? E então, sob sua ótica, você tem, obviamente, aí no seu compêndio, no seu acúmulo de conhecimento adquirido pelo estudo, porque não se consegue conhecimento. Olha, eu conheço esse estado melhor que qualquer um outro político, viu? Viu? Sim, apesar conheço de ser bastante jovem, Sergipe. Eu também conheço. Todas as regiões que a gente chega, a gente tem Sergipe é alunos. Eu tenho alunos de Canindé
a Cristinápolis, a Tobias Barreto, nós temos uma história construída aqui nesse estado. E então, eu queria saber, eu vou chamar o comercial e a pergunta fica no ar, no retorno, o professor Josimário Mick do PSOL vai responder sob a ótica dele, como ele está vendo o momento que vive o estado de Sergipe, política, administrativa e socialmente. Ótimo. É a pergunta que vai ser respondida pelo professor Josimário Mick, quando na ponta da retornarmos língua. aqui na sequência de entrevistas que o Realidade da FM Itabaiana está realizando com todos os candidatos. Eu volto já. Francis de Andrade. Agora nós já estamos às 13 horas e 34 minutos. O tempo não para, a informação continua. Eu quero só dizer, chamar a atenção de Cariri e região, e principalmente para você que está desempregado, que a Embrap Cursos está convidando para que você possa cursar 10 cursos em 6 meses, como atendente de clínica médica, atendente de clínica odontológica, atendimento ao cliente, auxiliar de farmácia, cuidador infantil, higienista em serviços de saúde, marketing pessoal, operador de caixa, primeiros socorros e segurança do trabalho. Não é para escolher um, não. Você vai fazer os 10 cursos pagando apenas R$50 por mês. Aulas ao sábado, certificado e carta de estágio no final do curso e ainda concorre a vagas de estágio na própria empresa. Inscrições por R$10 até a próxima sexta-feira na Escola Municipal Aroaldo Chagas, aí em Cariri. As aulas iniciam sábado e os 50 primeiros alunos recebem as apostilhas grátis. O telefone de contato é 996-9330-44. Candidato Josimário Mick, ficou no ar a pergunta, você, claro, jovem com uma massa encefálica muito boa, está com a memória aí, ó, cheia de fósforo, não esqueceu o que eu perguntei, né? Olha, qual é a sua ótica? Vamos ser objetivos. Não é isso? Sergipe amarga o seu pior momento político, econômico e social. Eu diria que o pior, porque o nosso estado entrou em falência. Você sabe o que é, vocês ouvintes, Francis, todos os dias eu receber ligações, porque a juventude desse estado tem se agregado ao nosso projeto, viu? Ter um senador jovem para representar Sergipe está sendo um orgulho para muita gente. E aí todos os dias a gente recebe, professor, estou desempregado, professor, estou precisando de uma colocação no mercado de trabalho. Você sabe o que é, Francis e ouvintes? Aquele pai, aquela mãe de família chegar no final do mês, ter que escolher entre pagar o seu aluguel ou comprar o leite da criança. Esses jovens precisam de uma colocação no mercado de trabalho. Sergipe está falido. Eu vou começar lá pelo Alto Sertão. Sabe por quê? Nós passamos 3 dias ali no Alto Sertão. Já convivi muito ali no Sertão Monte Alegre. Tive uma noiva por lá há 15, 20 anos. E o pai dela vendia produtos de limpeza. Então naquela região... Eu já fiz os dois, namorar e política. Eu lhe confesso que namorar é bem melhor. Então naquela região do sertão, do Alto Sertão, a gente vendia produtos de limpeza, Marroquinhos, Lagoa Redonda, Lagoa da Volta, Barra Nova, Lagoa do Roçado, enfim. Eu conheço o sertão como nenhum outro concorrente meu. Você sabe o que é as águas do São Francisco matar a sede de quem mora no Ceará e não ser capaz de matar a sede, de irrigar, de chegar até quem mora à beira, às margens daquele rio. E a crítica que eu faço é que a Codevasf, que acompanha o desenvolvimento do Vale do Rio São Francisco, passou muitos anos nas mãos dos Valadares. Eu coloco a Codevasf porque a Codevasf tem um orçamento alto. Eles não foram capazes de resolver. Eu denomino e continuo denunciando o mercado político da seca. Eles não têm intenção de resolver esse problema para escravizar as pessoas. Porque ali naquele Alto Sertão, as pessoas para conseguir um carro-pipa tem que correr atrás de senha. E se não tiver um amigo político, a água não chega. A coisa está feia. E ali no sertão especificamente, aqui no Agreste, que é uma terra geologicamente rica, formada aqui no terciário, quaternário na era geológica, eles mantêm as propriedades nutritivas. No sertão, no Agreste, plantou de tudo dá. O que precisa dos nossos políticos é responsabilidade, é vontade, é respeito para resolver esse problema da seca. A gente sabe que a seca é um fenômeno natural, assim como a neve lá no Canadá e em outros países, é um fenômeno natural. Mas aqui nós temos um rio que integra o país
E à beira desse rio tem pessoas passando sede, passando necessidade. E esse rio matando sede, irrigando propriedades de latifundiários em Pernambuco, no Ceará. A gente desce em outras regiões, Sergipe está parado. Nós temos prioridades no Senado. A prioridade do professor Josimário como parlamentar é a geração de emprego, a retomada do crescimento econômico. Sergipe precisa retomar o seu crescimento econômico, o seu desenvolvimento, para dar emprego, a capacitação, a colocação desses jovens no mercado de trabalho. Eu vou citar aqui, eu sou professor e uso muito a pedagogia do exemplo. Eu vou citar aqui, para vocês que estão aí no campo, vocês que têm filhos, sou um professor, nossa maior bandeira é a educação. Olhe, Francis e ouvintes, vocês não se enganem não. O que vai salvar esse país é a educação. Esse discurso de dizer, vote em mim porque eu sou honesto, porque eu sou ficha limpa, é tudo falácia. Eu não vou estar aqui utilizando esse discurso, vote em mim porque eu sou honesto, porque ser honesto me pressupõe. É o pressuposto de qualquer cidadão. Eu sou honesto porque isso é pertinente à minha natureza. Então o político ele tem que ser honesto e não pode estar aqui usando a bandeira da honestidade para pedir voto a ninguém, não. Nós nos colocamos como essa renovação. Então é isso que nós iremos atuar, na defesa das pessoas, na geração de emprego e renda. Josimário Mick, o seu tempo, a exiguidade está levando à exaustão, exauriu-se, mas o senhor vai ter oportunidade de se despedir, inclusive dizendo que você não disse até agora, né, que vai ser importante, que é seu número. Olhem, vocês peguem a caneta agora. As pessoas estão muito felizes por ter a oportunidade de não dar o voto a Jacques Barreto, que faliu esse estado, aos Valadares, que já está há muitos anos no poder, a André Moura, que responde a processos de corrupção, a Pastor Heleno, que está com a rejeição alta, a Rogério Carvalho, que faliu a saúde em nosso país, em nosso estado. Se você não consegue o exame, se você está com dificuldades, agradeça a Rogério. Esses nomes velhos precisam dar lugar a pessoas novas. Nós temos aí uma gama de propostas. É evidente que em 30, 40 minutos de programa não dá para a gente responder, mas voltado para a questão da agricultura, fortalecimento da agricultura familiar, que é quem coloca a comida na mesa de nós, cidadãos, do povo. Na educação, os professores serão respeitados por nós. A nossa proposta política, a de atuação parlamentar, Francis, é renovadora, porque a nossa atuação será uma atuação democrática, participativa, popular. Nós não vamos fazer como esses políticos fazem suas leis e jogam de goela abaixo. Está aqui o que eu pensei por vocês. Nós vamos sentar com professores, nós vamos sentar com todos os grupos. Professor, seu tempo se exauriu e o senhor não disse seu número ainda. O número do professor Josimário é 505. Boa sorte e boa tarde. A senhora, sua mãe, como chama? Dona Jô, candidata a deputada Dona federal. Jô, boa sorte também. Danilo, candidato a deputado O novo federal. Danilo aqui, a pedra da casa. Seus auxiliares, como se chamam? Nossa assessoria, Ismael. O Ismael. E Antônio, que é meu tio, que está nos Isso. acompanhando. Então, boa sorte, que vocês concluam a campanha num clima de paz, de saúde, de sossego. E eu volto a repetir que a vida continua e nós comemos porque nós trabalhamos. Ninguém dá nada a ninguém. Boa sorte.